Bom dia, pessoal. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso webinar de lançamento da nova versão do Manual da Pesquisa de Satisfação Quali-ônibus. A gente está muito feliz em estar organizando esse evento hoje. É um trabalho que envolveu bastante tempo, várias pessoas. Então, é uma alegria muito grande de estar aqui hoje fazendo esse lançamento. Eu sou Henrique Cabral, sou analista de mobilidade urbana do WRI Brasil, sou um dos autores da publicação e junto com o restante da nossa equipe. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa, sobre o manual, como foi o processo de desenvolvimento dessa ferramenta e também ter apresentações de cidades convidadas, falando um pouquinho de como a pesquisa tem sido usada no Brasil. Então, essa nova versão do Manual da Pesquisa é uma atualização da versão originalmente publicada em 2018. Então, a gente fez várias melhorias metodológicas que eu vou falar um pouquinho aqui hoje. E antes da gente começar, gostaria de falar um pouquinho do programa Quali-ônibus. Quali-ônibus, como o nome já diz, ele busca promover a melhoria da qualidade no transporte coletivo. Desculpa, estou com a garganta um pouquinho seca aqui. Então, o Quali-ônibus, ele tem esse objetivo, ele foi fundado pelo WRI Brasil e busca promover a qualidade do serviço. Falando um pouquinho da nossa agenda, ela vai ser dividida em 3 momentos principais. Primeiro, a gente vai... Desculpa, pessoal. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa de satisfação, sobre o manual, o histórico de desenvolvimento da pesquisa, as principais características, as novidades dessa nova versão do manual. Em seguida, a gente vai ter apresentações de Porto Alegre e da Semlov, que são parceiros do nosso programa, falar um pouquinho sobre como a pesquisa tem sido utilizada. E, por fim, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas para esclarecer dúvidas sobre a ferramenta, sobre o processo de aplicação da pesquisa. Também gostaria de lembrar que esse evento está sendo transmitido pelo Zoom e vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube e também no site do WRI Brasil. E caso vocês tenham dúvidas, vocês podem colocar elas nessa aba de Q&A que aparece ali embaixo. Depois nossa equipe vai endereçar as principais dúvidas e também responder por e-mail, caso a gente não tenha tempo de responder todas. E para a gente dar início à nossa apresentação, então primeiro eu gostaria de convidar a Paula Santos, a nossa gerente de mobilidade urbana do WRI Brasil, para fazer uma fala institucional de boas-vindas. Obrigada, Henrique. Bem-vindas, bem-vindos a todos. Obrigada pela presença. Esse lançamento ele reflete, né, o compromisso que o WRI Brasil tem com a disseminação de conhecimento. A gente está entregando um método que é eficaz na coleta e análise de dados de satisfação de passageiros para toda e qualquer cidade que queira ter um plano de melhoria do transporte coletivo. A pesquisa de satisfação é uma ferramenta muito poderosa que garante, né, a voz dos passageiros para que as operadoras de ônibus possam fazer ajuste no serviço conforme a demanda e as expectativas dos seus passageiros. Nós esperamos que esse manual gere uma melhoria na qualidade do transporte público, priorizando as necessidades, as expectativas das pessoas, criando um ciclo contínuo de feedback, de aprimoramento, que ajude os operadores a serem mais proativos na entrega de um serviço de qualidade. E eu só queria parabenizar o Henrique Cabral e toda a equipe que contribuiu para a elaboração desse manual. Eu encorajo a todas e todos que utilizem esse manual como um guia prático, lembrando que o foco, né, na experiência humana é o caminho que a gente tem que usar para transformar o transporte urbano para que ele seja de qualidade e realmente atenda às necessidades das pessoas. Muito obrigada mais uma vez, tenham um bom webinar. Perfeito, Paula, muito obrigado. Então, antes da gente dar andamento no nosso lançamento oficial do manual, gostaria de convidar os autores da publicação para darem um oi, né? Essa publicação, como eu comentei antes, ela foi um trabalho de várias pessoas, envolveu bastante tempo. Então, acho que é super importante, né, de reconhecer o trabalho de todos que se envolveram nesse processo. Então, mais uma vez, eu sou Henrique Cabral, sou analista de mobilidade urbana da WRI, estive à frente do desenvolvimento dessa nova versão do manual. E agora gostaria de chamar a Mariana Barcelos, que é analista sênior de eletromobilidade no WRI,
também teve uma participação super importante, tanto nessa nova versão do manual, quanto na versão original. Nari? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui apresentando o manual para vocês. Espero que gostem. Legal. Temos também a Cíntia Blanc, também analista de mobilidade urbana no WRI, que esteve envolvida no desenvolvimento dessa nova versão do manual também, aplicação das pesquisas em várias cidades no Brasil. Olá, pessoal, boa tarde. Um prazer inenarrável estar apresentando o manual aqui para vocês. Também participei bastante à frente na produção desse material e também estou bastante familiarizada com a aplicação das pesquisas de satisfação nas cidades brasileiras. A gente tem também a Cristina Albuquerque, uma pessoa super importante para a pesquisa. Ela foi uma das criadoras originais da versão original da pesquisa de satisfação, foi uma das autoras da primeira versão, também contribuiu nessa nova versão do manual. Então, a Cris hoje ela é diretora global de eletromobilidade no WRI, mas foi gerente de mobilidade urbana por vários anos no WRI Brasil. Então, Cris, te passo a palavra. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho. Eu fico super feliz de ver aí a evolução da pesquisa. Eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho depois desse processo de criação, mas bom dia a todos. É um prazer estar aqui e muito feliz de ver a evolução aí desse projeto sendo aplicado ainda e cada vez se qualificando mais. A gente tem também o Guilherme Petzold, ele foi coordenador de transporte do WRI Brasil, também trabalhou com a pesquisa por vários anos, contribuiu com o desenvolvimento dessa nova versão do manual. Hoje, infelizmente, o Gui não trabalha mais no WRI, ele citou o desafio de trabalhar na Prefeitura de Salvador, mas hoje, felizmente, ele está aqui com a gente para falar um pouquinho dessa publicação. Olá, pessoal, bom dia a todos e a todas. Então, como o Henrique falou, hoje eu estou na Prefeitura de Salvador como assessor especial e tenho essa missão aí de colocar a pesquisa em prática também, que nem todas as nossas cidades e operadores, porque é só por meio dela que a gente consegue colocar as pessoas no centro da discussão da qualificação do transporte público, né? Muito feliz em poder estar aqui e compartilhar um pouco desse incrível manual que está sendo relançada a sua segunda versão aqui hoje. Obrigado. Legal, Gui. A gente tem também o Rafael Stuck, ele é coordenador de pesquisas de mobilidade na Compasso Mobilidade. Compasso é uma consultoria que trabalhou junto com a nossa equipe do WRI para fazer um processo de revisão metodológica da pesquisa de satisfação, que é uma das grandes melhorias que está sendo incorporada nessa nova versão do manual. Então foi um trabalho super importante, a Compasso desenvolveu, uma alegria muito grande estar contando com a presença deles aqui hoje. Rafa? Olá, pessoal, bom dia. Também estou bastante feliz de estar participando desse lançamento, depois de um longo trabalho duro, né, que a gente teve para contribuir para a melhoria da pesquisa. Enfim, muito contente de estar vendo agora o manual sendo publicado. Legal. Temos também o Rafael Siqueira, também na Compasso, ele é coordenador de transporte público. Rafa, te passo a palavra. Bom dia a todas e todos. Foi um prazer, foi um aprendizado muito grande ter trabalhado nesse projeto. E é isso. Agradeço bastante também o convite desse webinar. E por fim, o último autor, então, da publicação, o Luiz Marcelo Alves, também da Compasso, coordenador de dados e mobilidade. Luiz? Eu acho que o Luiz ele está com um probleminha no áudio dele, mas ele está presente aqui. Enfim, vamos ver se ele consegue resolver, mas ele está acompanhando aqui. Ah, legal. Então, desejar as boas-vindas ao Luiz, caso depois ele consiga abrir o microfone para dar um oi, e à vontade. Então, dando andamento à nossa apresentação, agora sim falar um pouquinho, né, sobre a pesquisa de satisfação com a Aliônibus, o manual da pesquisa de satisfação, que é essa grande publicação que a gente está relançando hoje. Primeiramente, falando um pouquinho, né, sobre a pesquisa. Antes de falar da pesquisa propriamente dita, é importante a gente falar sobre a qualidade no transporte coletivo, né? O que é a qualidade? Existem muitas visões sobre o que é a qualidade. A gente tem a visão dos provedores do serviço, então os gestores, os operadores. A gente tem a chamada qualidade contratada, então é a qualidade prevista nos contratos que o órgão gestor delimita que deve ser prestado. A gente tem a qualidade ofertada, que é o que é executado na prática. E a gente sabe que existe uma lacuna entre essas duas, o que é um processo normal, e essa lacuna é medida através de medidas de desempenho. Já na visão das pessoas, dos clientes do serviço, da comunidade como um todo, a gente tem a qualidade percebida, ou seja, como elas veem o serviço que está sendo prestado,
e a qualidade desejada, o que elas desejam, o que elas precisam daquele serviço. E dentro dessas duas visões da qualidade, a gente também tem uma lacuna, que é medida através de medidas de satisfação. E a nossa pesquisa ela foi desenvolvida justamente então para entender essa lacuna entre a qualidade percebida e desejada, para justamente aferir a satisfação e as necessidades dos clientes do transporte coletivo. Através disso, ela busca contribuir para a gestão da qualidade do serviço. A pesquisa ela também busca permitir a verificação do impacto da implementação de novos sistemas de ônibus ou da implementação de melhorias, modificações realizadas nos sistemas existentes. Ela também é uma pesquisa que teve como objetivo padronizar as pesquisas de satisfação sobre transporte coletivo por ônibus que são aplicadas no Brasil. Então, super importante da gente ter essa metodologia padronizada para poder identificar desafios e oportunidades comuns a diferentes sistemas de ônibus. Então, no momento que a gente aplica a pesquisa em escala nacional, a gente consegue comparar esses resultados, entender o que está bom, o que está ruim em cada cidade, e a partir daí fomentar a troca de experiências. E a pesquisa ela é baseada nos 16 fatores da qualidade que a gente chama. O que são esses fatores? O transporte coletivo ele vai muito além só do ônibus, né? Existem muitos fatores que vão influenciar a percepção das pessoas, a satisfação delas com o serviço, então, desde o planejamento até a operação, além de fatores que muitas vezes vão além do próprio transporte coletivo, né? Então, questão de acesso ao serviço, a disponibilidade, a rapidez, confiabilidade, as integrações, tanto entre linhas quanto com outros modos de transporte, o conforto dos locais de acesso, sejam eles os pontos de ônibus, as estações, os terminais, o conforto dos ônibus também muito importante, atendimento e informação ao cliente, segurança pública, segurança em relação a acidentes, sinistros de trânsito, a exposição ao ruído e poluição, forma de pagamento e recarga e o gasto com transporte. Então, tudo isso molda a satisfação das pessoas e vai influenciar o quanto elas têm interesse ou não em usar aquele serviço, né? Então, por isso que o nosso questionário da pesquisa ele vai abranger todos esses fatores para a gente justamente entender o que está bom, o que está ruim no serviço que está sendo prestado. E falando um pouquinho do manual propriamente dito, então essa publicação que a gente está relançando hoje, ela tem como objetivo capacitar gestores e operadores do transporte coletivo para que eles consigam aplicar a pesquisa de forma autônoma. Então, a Abrahir aplica a pesquisa em parceria com várias cidades no Brasil, mas o nosso objetivo é que a pesquisa ganhe ainda mais escala e o manual vem justamente para isso. Ele tem todo um passo a passo de como se planejar para executar a pesquisa, que depois a gente vai falar um pouquinho, todas as etapas envolvidas, o que precisa ser feito, desde o recrutamento da equipe, montagem do questionário, aplicação em campo, análise dos dados. Então, ele é realmente um passo a passo para que os provedores do serviço consigam aplicar a pesquisa de forma autônoma. E o que mudou dessa nova versão em relação à versão original que foi publicada lá em 2018? Então, como eu comentei, a gente teve um processo de revisão da metodologia da pesquisa presencial, que foi feito em trabalho junto com a Compasso. Então, a pesquisa na sua metodologia original é uma pesquisa presencial. Então, esse trabalho com o Compasso buscou trazer ainda mais robustez para a metodologia. Então, a gente teve um processo de revisão do desenho amostral, revisão do questionário também, revisão de como é feita a abordagem em campo, análise dos dados. Então, foi um processo bastante intenso, né, como o Rafa comentou, mas que trouxe muito mais riqueza para a pesquisa, que já era super completa, super abrangente. Além disso, essa nova versão do manual, ela incorpora a pesquisa online. Então, como eu comentei, a pesquisa originalmente é uma pesquisa presencial, mas agora a gente tem um formato alternativo, que é o formato online. Ele é um formato que ele é mais barato, ele é mais simples, tem as suas limitações, e depois a Mari vai falar um pouquinho das vantagens e desvantagens de cada um. Mas então é uma alternativa que está sendo incluída de aplicação, também super importante para ter essa aferição contínua da satisfação com o serviço. E nessa nova versão do manual, a gente também incluiu casos reais de como a pesquisa tem sido usada em cidades brasileiras, que é super importante, né, entender como ela tem sido usada na prática para servir como um passo na qualificação do serviço prestado. Falando rapidamente sobre como é a estrutura do manual, então a gente tem 7 capítulos, o primeiro deles é a introdução, no segundo a gente fala um pouquinho da pesquisa, então como é que foi o processo de desenvolvimento dessa ferramenta, que a Cris vai falar um pouquinho hoje. A gente fala da pesquisa como uma ferramenta de gestão, então como as cidades têm usado a pesquisa como uma forma de gerir a qualidade no serviço. A gente introduz os fatores da qualidade, a gente fala as principais características da pesquisa presencial e da pesquisa online, então o que é característico de cada formato, qual que é mais adequado para cada cenário, comparando eles dois também para indicar qual o melhor formato para cada contexto.
Então, a partir dessas apresentações do capítulo 2, a gente tem os capítulos 3 e 4, esses capítulos que são propriamente ditos o passo a passo de aplicação da pesquisa. Então, no momento que a cidade decide, vou aplicar a pesquisa presencial, o capítulo 3 é o capítulo que vai apresentar todas as etapas necessárias, desde o primeiro dia de planejamento até o relatório final, enquanto o capítulo 4 fala da pesquisa online. No nosso capítulo 5, a gente fala um pouquinho sobre a implementação de melhorias com base na pesquisa. O Guilherme vai falar um pouquinho disso hoje, porque a gente sempre fala que a pesquisa ela não é um fim, ela é um meio na promoção de mais qualidade para o serviço. No capítulo 6, a gente fala brevemente sobre a percepção do cliente para além da pesquisa Qualiônibus. Então, existem várias outras ferramentas de pesquisa, pesquisas qualitativas, que podem ser usadas em conjunto com a pesquisa de satisfação para enriquecer ainda mais a obtenção de dados e ter um embasamento maior no desenvolvimento de melhorias no serviço. E, por fim, no capítulo 7, a gente tem as considerações finais. Agora eu vou passar a palavra para a Cris, ela vai falar um pouquinho sobre como foi o processo de desenvolvimento da pesquisa, a evolução dela ao longo dos anos. Cris? Obrigada, Henrique. Então, acho que o Henrique já trouxe um pouquinho aí de alguma das razões dos nossos motivadores de criar pesquisa de satisfação, né? Então, por mais que a gente fale que essa é a segunda versão e que a primeira versão foi lançada em 2018, o processo de criação ele começou muito antes, né? Em 2012, a gente começou a criar o formulário da pesquisa de satisfação, pensando muito, ele ficou pronto em 2013 que começou a aplicação, que é o que a gente tem aí na tela agora, mas em 2012 a gente começou com esse desafio como WRI de como a gente vai criar uma ferramenta padronizada que ajude as cidades a terem informação suficiente para criarem planos de ação e melhorar o sistema de transporte coletivo por ônibus nas nossas cidades. Então, começou aí por uma super revisão, entendendo o que a gente tinha sendo aplicado de pesquisa de satisfação no Brasil, mas também a nível internacional, para a gente criar um formulário que seja robusto, mas que também seja flexível para as diferentes complexidades de cidades que a gente tem, né? Então, lá em 2012 a gente começou esse processo, na época o WRI também em parceria com a CIBRT, então o André, na época, junto comigo, a gente começou a fazer todas essas pesquisas para criar esse questionário. Então, todos esses fatores de qualidade também foram muito pensados e desenvolvidos com base nisso, de como que a gente cria um formulário de percepção das pessoas do sistema de transporte coletivo, mas que não nos dê simplesmente uma nota única, mas que nos dê informação suficiente para a gente conseguir criar soluções para melhorar o sistema de transporte coletivo com base na opinião de quem usa o sistema de transporte coletivo. Então, conseguir qualificar esses planos de ação com base na percepção de quem está de fato usando o que é que a gente quer que esteja satisfeito, né? Porque muitas vezes a gente, engenheira também, eu sou, o André na época também, que a gente era 2 engenheiros, a gente sabe as soluções técnicas, mas muitas vezes a gente não leva a opinião das pessoas como parte central dessas soluções técnicas. Então, nosso grande desafio com a pesquisa sempre foi esse. Então, a gente criou um primeiro questionário, a gente aplicou em caráter piloto em algumas cidades, Belo Horizonte, Curitiba, lá atrás em 2013, e o formulário foi evoluindo ao longo dos anos para a gente, de fato, ter uma ferramenta robusta que consiga ser aplicada em diferentes complexidades de sistema, então cidades com população menor, com frota menor, com um sistema convencional apenas, mas também cidades que tenham corredores BRTs e tudo mais. Então, é super legal de ver o acompanhamento e o crescimento da pesquisa e o amadurecimento da aplicação da pesquisa em mais cidades. Então, daí em 2018, como tem aí também, a gente conseguiu consolidar e publicar para as cidades poderem, por conta própria, replicarem a pesquisa de satisfação, porque eu acho que esse também é um dos grandes desafios, depois que a gente conseguiu estabelecer uma metodologia padronizada para as cidades brasileiras, como a gente consegue que isso seja disseminado para mais cidades, né? Porque muitas vezes depender apenas da equipe do WRI acaba sendo um limitador para isso poder chegar e qualificar o sistema de transporte coletivo em mais cidades. Então, a gente conseguiu fazer essa publicação em 2018 e também sempre seguiu avançando, né? Então, a gente sempre teve esse pensamento aí de sempre dá para a gente avançar e evoluir a pesquisa de satisfação para ela ser mais abrangente na nossa realidade brasileira. Então, fico super feliz aí de ver que hoje a gente tem mais de 40 aplicações nesses últimos 10 anos, que a gente está avançando o formulário, por mais que vai ter algumas limitações aí de metodologia que a Mari vai falar na sequência da online, mas também que isso possa chegar em mais gente. Tá aqui os números, já mais de 20 cidades brasileiras já aplicaram a pesquisa de satisfação, mais de 45
aplicações nesses últimos 10 anos. A gente tem uma base de dados aí do Brasil de mais de 55 mil pessoas que já foram entrevistadas, que nos dá uma boa base para a gente ver quais são os fatores fundamentais de melhoria. E um ponto que o Henrique falou, mas que eu acabei não falando ainda, que a gente também tinha como grande desafio dentro da criação da pesquisa de satisfação com a ônibus criar essa metodologia que serve aplicada para várias cidades, mas que também nos permita comparar as cidades, mas comparar as cidades não numa questão de apontar qual que é melhor e qual que é pior, mas de uma maneira que a gente consiga buscar quais são as melhores práticas e ajudar essa troca de conhecimento entre as cidades, né? Então, junto com a aplicação da pesquisa, ter essas informações, também criar aí uma comunidade que troque mais e que a gente busque a qualificação do sistema de transporte coletivo no Brasil, com base na percepção de quem está usando. E a gente não tem o foco do Quali-ônibus no Brasil, nunca foi esse, mas é legal comentar também que a maneira que a gente criou a pesquisa, ela é padronizada não só para a realidade brasileira, e como da WRI, a gente já aplicou essa pesquisa em outros lugares também. Então, a gente já teve aplicações da mesma pesquisa no México, na Índia e na China, que também mostra aí como a pesquisa consegue ter robustez para ser aplicada em outras culturas também, que não seja apenas no Brasil. Então, fico super feliz de estar aqui depois desses 12 anos do início da criação da pesquisa, vendo essa evolução e vendo como a pesquisa está sendo utilizada para qualificação do sistema de transporte coletivo nas nossas cidades brasileiras. Então, era essa a ideia, falar um pouquinho aí desse processo, então mostrar que é um processo de 12 anos já que a gente vem aplicando como WRI e vem avançando e cada vez mais criando condições para cidades por conta própria conseguirem aplicar para a gente aumentar a disseminação e a qualificação do sistema de transporte coletivo nas cidades brasileiras, que é o nosso principal objetivo. Com isso, Mari, te passo para falar um pouquinho aí dos dois formatos, um pouquinho mais a comparação entre eles. Obrigada, Cris. Bom, então, como o Henrique e Cris já falaram, né, a gente está agora com 2 formatos de pesquisa, o presencial e o online. O presencial, o primeiro, né, que a gente desenvolveu, e o online surgiu aí como uma segunda opção para facilitar essa aplicação, né, e dar mais alternativas para as cidades aplicarem e coletarem percepção dos clientes. Especificamente sobre a pesquisa presencial, então, primeiro, né, a gente tem todo esse histórico aí de melhorias na pesquisa, como também já foi falado, né, aqui a gente trabalha com uma amostra probabilística. O que isso quer dizer, né? Então, aqui, uma das grandes preocupações que a gente teve na formulação dessa pesquisa, e que vem na pesquisa presencial, é que a gente possa, a partir de uma amostra, ter a percepção dos clientes como um todo, né? Então, com uma amostra probabilística, e isso com uma série de cuidados e com né, na metodologia, a gente consegue dizer que essa amostra representa a percepção das pessoas como um todo do transporte coletivo, né? Essa pesquisa presencial ela é embarcada, então os respondentes respondem à pesquisa presencialmente enquanto estão realizando sua viagem, né, no sistema, maior parte dentro dos ônibus. A aplicação acontece em dias úteis e períodos típicos. A gente tem aqui uma questão de aleatoriedade da amostra por um método sistemático, né? E isso garante que a gente tenha essa amostra probabilística que eu comentei no começo. A amostra ela é estratificada operacional e temporalmente, né? Então, operacional para a gente garantir que todo o sistema esteja sendo atendido. Então, aqui a gente pode ter, né, uma amostra estratificada por operador, por região da cidade ou por tipo de serviço, né? Isso aqui é adaptável a cada cidade. E temporalmente para também garantir que a gente tenha uma pesquisa sendo aplicada ao longo de todo o dia. O questionário é composto por módulo básico, obrigatório, e módulo detalhado, opcional. Então, aqui a gente consegue conferir uma padronização para a pesquisa, né? Então, todas as cidades aplicam esse módulo básico, que é obrigatório, e aí a gente aqui passa, né, por por todos aqueles fatores da qualidade que o Henrique apresentou inicialmente, então a gente consegue ter uma visão geral da percepção das pessoas sobre o sistema. E a gente disponibiliza também esses módulos detalhados que vão falar de maneira específica, né? Vão tratar de maneira específica alguns aspectos do sistema. Então, a cidade que deseja
investigar um pouco melhor, entender um pouco melhor a percepção das pessoas sobre um aspecto específico, ela pode puxar esse módulo detalhado para dentro do seu questionário, né? Então, isso dá uma flexibilidade e permite a padronização também, ao mesmo tempo, né? E essa padronização é muito importante, porque a gente consegue fazer, além da comparação entre cidades, a gente consegue também fazer comparações entre anos de pesquisas aplicadas na mesma cidade. Então, essa questão da padronização, ela sempre também permeou, né, o desenvolvimento da pesquisa. E, além disso, a gente sempre gosta de chamar a atenção que a gente faz uso de cartões-resposta, né? Isso é uma coisa bem... acaba sendo particular, assim, da pesquisa Quali-ônibus, e que a gente sempre reforça. Esses cartões-respostas são entregues às pessoas que respondem à pesquisa, né, no momento da pesquisa, com as escalas de respostas, com algumas perguntas, com algumas respostas também que são um pouco mais difíceis de coletar, como renda, né? E isso também dá maior agilidade para a pesquisa, dá maior ajuda nessa questão da padronização, né? Então, tudo isso são coisas que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, né, na prática, para conseguir coletar dados mais confiáveis, né, e ter essa padronização para a gente poder fazer todas essas comparações e análises que é possível fazer depois. E aí, falando um pouco agora da pesquisa online. A pesquisa online, então, ela é disponibilizado, né, um link, e as pessoas voluntariamente acessam o link e respondem à pesquisa. Aqui a gente tem uma amostra não probabilística, e essa é uma característica, uma diferença bem importante entre a pesquisa online e a pesquisa presencial, né? Aqui a gente não consegue extrapolar os resultados para a população como um todo, né, para a população estudada, que são os clientes do transporte coletivo. Mas, apesar disso, a gente consegue tirar várias coisas daqui, que eu vou falar um pouquinho depois. E a gente, aqui, apesar, né, de não ser probabilística, uma das coisas que acontece muito frequentemente em pesquisas online, e quem já teve alguma experiência com isso sabe, a gente acaba tendo um viés de autosseleção, que a gente chama, né, que é bem significativo, dependendo dos casos, né? Então, as pessoas que estão mais propensas a responder uma pesquisa desse tipo, elas acabam tendo um perfil específico e criando vieses nessa amostra. Então, a gente aqui, nesse desenvolvimento da pesquisa online, tentou muito trabalhar essa questão de como reduzir esses vieses. A gente não conseguiu chegar, né, numa amostra probabilística, porque, né, enfim, tem várias limitações esse método, mas, no entanto, a gente conseguiu, né, tentou chegar o mais próximo possível do que seria essa percepção das pessoas que usam o transporte coletivo. Uma das coisas que a gente tem aqui é uma ponderação das respostas baseada no perfil dos clientes, né? Então, buscando fazer um balanço entre os diferentes perfis para aquelas pessoas que acabam não tendo uma aderência tão grande na pesquisa. Esse é um questionário online, aberto ao público e auto-administrado, né? Como eu comentei. E aqui uma coisa importante também é a parte do monitoramento da coleta de respostas. A pesquisa online, né, por usar plataformas online em tempo real, a gente consegue fazer um monitoramento em tempo real, assim, de quem que está respondendo essa pesquisa, né, entender quais são os perfis que estão faltando nessa pesquisa. Então, toda essa parte de monitoramento e também de divulgação dessa pesquisa é muito importante. Aqui a gente também tem um questionário um pouco mais enxuto, né, com menos perguntas obrigatórias, para que a gente não, né, tenha uma aderência melhor à pesquisa. E, para suprir algumas limitações, também foram adicionadas algumas perguntas de evolução da qualidade, que são adaptadas a cada contexto, né? Então, a gente tem uma flexibilidade maior, assim, nessa pesquisa online, para a gente entender quais foram, né, para a gente captar questões específicas de mudanças que aconteceram na cidade. E aí fica a pergunta, né? Quando escolher cada formato? Acho que aqui só é importante também ressaltar, né, que o WRI está sempre à disposição para apoiar nessa escolha, que às vezes não é tão simples, né? Mas um ponto importante é que a pesquisa presencial ainda é adotada por nós e desejamos que as cidades adotem assim como o formato principal da pesquisa de satisfação, né? Então, ela tem toda essa questão de representar os clientes como um todo estatisticamente,
né? Então, a gente tem essa confiança na pesquisa presencial de que ela está representando todos os clientes. E por isso a gente, né, indica que ela seja aplicada pelo menos a cada 4 anos, porque é ela que vai dar esse olhar do sistema como um todo. Ou então, depois de alguma mudança estrutural na oferta ou na demanda, né, que foi o caso da pós-pandemia, por exemplo, né? Então, pós-pandemia, a gente teve muitas mudanças de demanda e de oferta também. Então, era indicado que, naquele momento, todas as cidades aplicassem a pesquisa presencial. E aqui, como a gente tem, né, essa questão de, na presencial, a gente ter uma amostra probabilística, quando a gente tem necessidade de comparar notas de diferentes anos, ou a gente tem metas ou indicadores atrelados a contratos de gestão, também a pesquisa presencial é indicada. Bom, e a pesquisa online? A pesquisa online a gente indica quando não tem essa necessidade de comparação de notas, né? Então, a gente pode aplicar ela ali para um acompanhamento dessa satisfação e percepção das pessoas. Então, por exemplo, a gente pode aplicar a cada 4 anos a presencial e, nesse meio tempo, para a gente conseguir monitorar se, né, as mudanças, as ações, elas estão sendo efetivas ou não, a gente pode fazer aplicações da pesquisa online, né, para fazer esse acompanhamento. Então, a gente não vai conseguir aqui comparar um percentual de aumento de nota de ano a ano, mas a gente vai conseguir ter um panorama de que ano a ano a percepção sobre determinado aspecto está evoluindo positivo ou negativamente, né? Então, a gente consegue ter essa ideia de ranking também entre os fatores da qualidade, né? Então, identificar quais são os fatores da qualidade melhor avaliados, os piores avaliados, e tudo isso entrar junto, né, com outros resultados de pesquisa presencial, com índices de reclamações, com análises do sistema de maneira geral. Então, a gente tem aqui na pesquisa online, né, mais uma ferramenta para se coletar essas percepções. E um ponto importante é que a gente precisa ter dados sobre o perfil dos passageiros de ônibus. Então, para a gente fazer aquela ponderação né, do perfil das pessoas que respondem à pesquisa, a gente precisa ter alguma pesquisa prévia antes, né, que tenha a amostragem probabilística. Pode ser a pesquisa presencial aplicada antes, pode ser uma pesquisa OD, alguma pesquisa que nos diga qual que é o percentual de mulheres, qual que é o percentual de idade tal a tal. Então, a gente precisa ter essa base para a gente conseguir fazer os ajustes necessários e reduzir esses vieses da amostra. Aqui passando, então, rapidamente pelas etapas de aplicação. Então, a gente tem um primeiro passo, né? E aqui o manual ele está organizado dessa maneira, né? Também para apoiar nessa questão do planejamento todo de aplicação da pesquisa, execução e tudo mais. Então, num primeiro momento, a gente tem essa parte mais de coordenação, né, de definir qual que vai ser a época que vai se coletar as pesquisas, tem toda a parte, né, de garantir o processo para ter essa proteção dos dados, né. Aqui também tem a questão de quem vão ser esses pesquisadores, né, então ideias gerais sobre como vai ser o formato dessa aplicação. Depois a gente passa para o planejamento, né? Então, no planejamento que a gente vai ter o desenho da amostra, a montagem do questionário, né? Então, aqui a gente já vai para uma parte mais concreta, né? De planejar essa pesquisa. Na etapa 3, então, é a coleta de respostas propriamente dita, né? Então, os pesquisadores vão a campo, ou a gente abre o link e começa a divulgar. Aqui na parte de coleta de dados, na pesquisa online, tem toda a parte de monitoramento também, né? De quem está respondendo, se precisa fazer reforço de divulgar esse link para algum público específico. Depois a gente gera esses resultados e gera um relatório para ser apresentado, né? Externamente, internamente, se trabalhar nos planos de ação. E aí agora eu vou passar a palavra para o Gui, que vai falar um pouco sobre a próxima parte. Maravilha, obrigado, Mariana. Né? Então, conforme já mencionado, justamente nessa nova versão, né, da pesquisa do manual da pesquisa de satisfação, um dos nossos principais pontos que a gente queria aprimorar
era justamente como fazer com que todos esses resultados, né, todos esses dados levantados por meio da pesquisa, eles se traduzissem, né, em um plano de ação concreto para a implementação de melhorias baseado nessas perspectivas, nessas percepções providas pelos passageiros, né, do sistema. Então, a gente viu que essa era uma das principais lacunas para não deixar com que toda essa aplicação e esse esforço, esse investimento, ele acabasse sendo um fim em si só, né? Mas sim gerasse essa transformação concreta na realidade que a gente tanto busca nas nossas cidades. E para conseguir fazer isso, né, um dos primeiros pontos que a gente viu que seria importante destacar para que todas as cidades, os operadores que venham a utilizar essa ferramenta extremamente valiosa venham a seguir, depois de concluída a pesquisa, fazer uma discussão interna desses resultados com os tomadores de decisão e com os diferentes diretorias e departamentos da secretaria. Porque, pelo menos nesse meu pouco tempo do outro lado do balcão, agora participando do poder público na cidade de Salvador, a gente sabe que muitas vezes toda essa questão ela é liderada por uma diretoria ou uma gerência específica em contato direto com o secretário. Mas na hora de implementar as ações que de fato vão gerar a melhoria baseada nesses resultados, a gente precisa envolver outros departamentos, outras diretorias da nossa secretaria, mas não só dentro da nossa secretaria, como outros atores do governo, né, da prefeitura, então Secretaria de Sustentabilidade ou do Meio Ambiente, do Verde, a Secretaria de Comunicação, porque a gente precisa divulgar esses resultados, mas não só dentro da própria secretaria do município, como também envolver os operadores, né, ou se for ao contrário, tenha vindo a iniciativa dos operadores, envolver a prefeitura. Porque para conseguir fazer essa implementação de várias dessas ações, a gente precisa de um trabalho em conjunto. E muitas vezes a gente vai precisar ainda fazer uma nova escuta das pessoas, seja pelo meio qualitativo, né, que o Henrique estava comentando antes, mas então o primeiro passo após a conclusão do relatório é, de fato, difundir esses resultados internamente para que todo mundo esteja ciente do que foi alcançado e juntos consiga se pensar, né, e se criar coletivamente um plano de melhorias com base nesses resultados, que venham de fato a endereçar aqueles pontos que são as maiores dores dos passageiros do sistema de transporte coletivo, né, destacados na pesquisa. Então, dentro daqueles 16, né, 17 fatores da qualidade que a gente comentou, vão ter aqueles que vão estar melhor avaliados pelos passageiros, ou aqueles vão estar na parte de baixo dessa tabela. E esses, muitas vezes, são os que merecem a nossa principal atenção, né? A principal ênfase em buscar essa melhoria, embora seja importante destacar, né, que não necessariamente a percepção das pessoas sobre cada fator da qualidade é linear. Então, não exatamente eu tenho o mesmo peso para um fator do que para outro, que pode estar um pouco melhor avaliado, mas ter um impacto na avaliação da satisfação geral muito maior do que um que está mais para baixo. Então, bom, primeira questão, essa discussão interna e amarramento dos parceiros, né? Depois, a construção de um plano de melhorias baseado em evidências, baseado em dados, para daí depois a gente já tendo essa robustez maior, não só dos resultados da pesquisa, mas também a gente como prefeitura ou como operador, o que a gente vai fazer para mudar essa visão, essa percepção dos passageiros, daí sim fazer uma divulgação desses resultados, já apontando algumas ações aí de curto, médio e longo prazo que vão ser buscadas pela cidade, né, buscado pelos operadores, buscado pelos sistemas, para entregar um sistema de maior qualidade nesse sentido. E daí a gente vai para a implementação de ações, que pode ficar só dentro desses dois atores ou também envolver um terceiro ator externo, seja um consultor, uma outra empresa parceira que vai nos apoiar nesse processo de implementação das ações, né? E depois da implementação das ações e de um tempo de maturação dessas ações, a gente rodar aí uma nova aplicação da pesquisa para a gente conseguir entender os impactos que a gente teve com as ações que foram implementadas ao longo
desse intervalo de tempo. Será que, de fato, as nossas ações elas geraram a melhoria que a gente tinha planejado, né? A gente conseguiu atingir essas metas, a gente teve uma mudança na percepção sobre o fator da qualidade ou os fatores da qualidade que foram o foco do nosso trabalho de implementação de novas soluções e, com base nesses novos resultados, a gente reavaliar esse plano de melhorias e, eventualmente, redesenhar as estratégias para que a gente consiga fazer essa mudança do sistema. Um ponto importante de destacar é que muitas vezes a gente pensa que, nossa, então eu vou ter que fazer a pesquisa que já gera um grande esforço, e daí em cima disso eu ainda vou ter que fazer todo um plano de ação, um plano de melhorias para implementar soluções ao longo do ano. Mas o que acontece é que existem diversas ações que todos os anos são executadas pelas prefeituras e que esse plano de melhorias, na verdade, claro, ele consegue também, em função dos fatores da qualidade, melhor amarrar como cada uma dessas ações já em curso na prefeitura, por exemplo, renovação de frota. Isso vai impactar a melhoria do conforto nos ônibus, né? Então, como a gente consegue melhor amarrar e transmitir uma mensagem única de ações que estão sendo postas em prática para gerar melhor percepção da qualidade no sistema de uma forma concreta. E um ponto importante que eu esqueci de falar dentro dos planos de melhorias, às vezes a gente sempre pensa, as melhorias que mais vão gerar impacto são aquelas que eventualmente demandam mais tempo ou mais recursos, mas é importante que nesse plano de melhorias a gente consiga ter tanto ações de curto como médio e longo prazo, porque se eu só tiver ações de longo prazo, depois da divulgação dos resultados eu vou levar muito tempo para conseguir reforçar a imagem ou reforçar a conexão entre as ações de qualificação que estão sendo implementadas e os resultados da pesquisa de satisfação, né? Então, esse plano de melhorias também serve para amarrar todas as ações de qualificação que as cidades colocam, as cidades e os operadores colocam em prática, né? Então, de uma forma bastante sucinta, esse foi um pouco do nosso objetivo, com essa nova sessão e esse aprofundamento, conseguir trazer de uma forma mais concreta como as cidades, os operadores e as organizações que fizerem uso dessa ferramenta conseguem, depois de terminada a aplicação, colocar em prática um plano de implementação que, de fato, venha a gerar a qualificação do sistema com base nesses resultados. Perfeito, muito obrigado, Cris, Mari e Gui, pelas apresentações. Acho que é muito bacana, né, para a gente contextualizar um pouquinho mais a pesquisa e do manual. Tudo isso que a gente está falando aqui está dentro do manual, então eu reforço o convite para a leitura da publicação. Ali vocês conseguem se aprofundar nessas temáticas que a gente tem falado aqui. Hoje a ideia é só trazer um panorama geral. E agora a gente vai passar para o nosso segundo bloco do nosso webinar de lançamento, que é justamente falar um pouquinho de como a pesquisa tem sido usada nas cidades brasileiras. Então, como a Cris comentou, a gente já teve mais de 45 aplicações da pesquisa nesses 12 anos. Já foram mais de 20 cidades onde ela já foi aplicada, tanto em parceria com o WRI Brasil, quanto de forma autônoma, que a gente fica sabendo que várias cidades já têm se apropriado da pesquisa, né? Então, aplicado por conta própria, o que é muito bacana e é justamente o nosso objetivo com essa publicação. Então, agora eu vou convidar, a gente vai ter duas apresentações. Primeiro eu vou convidar a Luísa Aroca Dias, ela é engenheira de transportes da CEMOV, a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro, para falar um pouquinho como a pesquisa tem sido utilizada no município de Teresópolis pelos operadores para justamente trazer essa qualificação do serviço. Então, Luísa, te dou as boas-vindas e te passo a palavra. Bom dia, Henrique. Você vai apresentar? Eu apresento? Você pode apresentar, vou encerrar aqui para você liberar o compartilhamento da tela. Tá. É que eu tenho que clicar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Então, bom dia, gente. Falar um pouquinho sobre a experiência nossa da CEMOV com... Eita, não, só um minutinho que eu acho que... foi. Com a pesquisa Quali-ônibus. Então, a CEMOV, ela é a Federação de Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro, né?
A gente tem 10 sindicatos e mais de 180 empresas filiadas. E a intenção, e assim, a pesquisa de satisfação, ela tem dado muito apoio no sentido da melhoria da qualidade de serviço e interesse que as empresas têm em, em se aprofundar nisso de forma geral, né? E a gente já aplicou em 2 municípios, Maricá em 2019 e Teresópolis já foram 3 aplicações, 2019, 2023 e 2024. Maricá foi como ela mudou o sistema e agora a gestão do poder público, acabou que a gente não deu continuidade por parte dos operadores, né, com as pesquisas, então eu vou focar na experiência de Teresópolis. Então, a gente lá, em 2019, quando a gente começou a aplicação da pesquisa, foi justamente num período que a gente estava fazendo um projeto de reestruturação do sistema do município, e a intenção era justamente fazer uma pesquisa anterior à implementação do sistema e uma posterior para justamente avaliar a percepção dos clientes em relação às mudanças que iriam ocorrer, um antes e depois, né, justamente para ter mais insumos para basear aquela tomada de decisão e fazer o acompanhamento, né? Enfim, no final das contas, em 2020, o projeto acabou não implementando e também veio a pandemia, a gente ficou um tempo sem aplicação da pesquisa, a ideia era... E aí, em 2023, a gente voltou, justamente visando essa retomada da demanda de passageiros, que a gente ainda sente essa dificuldade no sistema pós-pandêmico, né? E a melhoria da qualidade de serviço, e justamente para utilizar essa metodologia estruturada, né, que o WRI montou para tomada de decisão baseada em dados, né? Que facilitasse tanto para o poder público quanto para os operadores identificar pontos de melhoria. Então, aqui em Teresópolis, a gente utilizou o formato de questionário on- online, né, com os tablets, o aplicativo, que já facilitava muito a aplicação e, assim, todo o processo de planejamento e execução da pesquisa, porque não precisava fazer aquele tabulamento posterior. Também, como operador, a gente tinha um pouco mais de flexibilidade, né, na parte de contratação, então, da equipe, então a gente conseguia fazer essa mobilização mais rápida, e utilizou, por exemplo, estudantes universitários contratados pelo CIE e utilizava supervisores da área de qualidade da empresa para fazer essa execução da pesquisa. Então, a gente conseguia ali alocar pessoas por 2 semanas durante o dia e já finalizar assim, num tempo rápido. A gente conseguia ser eficiente nesse sentido. E também a gente acabava focando muito em indicadores relacionados à operação. Então, a questão da disponibilidade, rapidez e confiabilidade foram os módulos detalhados que a gente utilizou nas pesquisas tanto nas versões de 2023 e 2024, para fazer esse acompanhamento e criar uma série histórica, né? E sempre que a gente fazia a aplicação, havia uma divulgação na mídia, assim, online pelo menos, e eventualmente até na televisão, tipo RJ, TV, horário do almoço e tal, para a população saber que isso estava acontecendo, ter esse envolvimento dela também. Então, antes e posteriormente também com os resultados da pesquisa. E, assim, algumas ações que foram realizadas com base na pesquisa foi, por exemplo, informação ao usuário, que de um ano para o outro, pela questão de nota, também houve o lançamento de um aplicativo voltado para a informação do usuário, né? Que desde o lançamento dele tiveram vários downloads, consultas, e a gente conseguiu identificar de um ano para o outro a melhora na nota e a posição no ranking em relação à satisfação, né? Então ele se posicionou numa
ficou numa posição melhor, assim, em relação aos aspectos da qualidade. No entanto, essa questão da satisfação é muito. Às vezes as ações também não são percebidas ou não são suficientes, né? Por exemplo, um exemplo que a gente viu foi a disponibilidade de serviços noturnos, que no módulo detalhado a gente tinha identificado uma grande insatisfação em relação a isso. Ao longo desse ano foi implementado assim uma maior oferta no serviço noturno, mas a gente continua identificando uma alta insatisfação. Então, é algo que a gente pode continuar trabalhando futuramente. Assim, alguns pontos de melhoria, vou comentar assim, mesmo nos índices de maior satisfação, por exemplo, que era atendimento ao cliente, segurança em relação a acidente e segurança pública, a gente ainda conseguiu implementar ações, por exemplo, de boas práticas, como a adesivação dos ônibus com ponto cego, que era uma boa prática também, aplicada identificada pelo WRI, está no manual, que a gente conseguiu também, tentando ainda mais melhorar esses itens, né, que apesar de já estarem com uma nota mais alta, eles ainda podem continuar em processo de melhoria contínua, né. No entanto, os indicadores de menor satisfação identificados nas duas pesquisas, 2023 e 2024, foram conforto de pontos de ônibus, terminais, e esse ano também exposição ao ruído e poluição. Os dois primeiros estão muito relacionados a questões de infraestrutura, né? Então, a gente precisaria muito dessa interface com o poder público para a melhoria de alguns pontos que extrapolam um pouco do âmbito do operador. E a questão da exposição ao ruído, identifiquei também com base no acompanhamento dos indicadores que a gente faz anualmente também, que houve um aumento da idade média ao longo desses anos, também influenciado pela pandemia, falta de renovação, então, que pode estar muito associado a isso, então, mas de qualquer forma também requer investimentos. E outras coisas que identificamos é que a questão de congestionamento é muito marcante, identificado pelos usuários, a questão de dificuldade de chegada no destino sem atrasos, que os clientes, de forma geral, assim, 75% concordam que o ônibus enfrenta muito congestionamento. Então, assim, sinaliza que ações podem ser tomadas, por exemplo, de priorização, mas também é uma medida que requer uma interface com o poder público, né? Coisas que também foram identificadas, por exemplo, os modos alternativos aos ônibus, passou a se destacar muito a questão de mototáxi, moto por aplicativo, que cresceu muito de um ano para o outro. Automóvel por aplicativo também é uma opção alta. Então, isso também surge como um sinal de alerta nessa necessidade de priorização e incentivo ao transporte público. E uma coisa que a empresa operadora tem feito desde março do ano passado é criar um boletim mensal, justamente com dados do sistema atualizado, com números, né, divulgação de ações realizadas, aplicação de boas práticas de outras cidades, discussões de temas atuais, justamente que é divulgado tanto para a população quanto para o poder público, justamente para tentar aumentar essa questão de transparência, de engajamento, tanto com todas as pessoas envolvidas, né? E ontem a gente também teve o primeiro Fórum de Mobilidade Urbana de Teresópolis, que foi organizado lá pela Dedo de Deus, justamente trazendo o WRI, que apresentou os resultados da pesquisa de satisfação desse ano, a COP, que moderou uma mesa redonda, o subsecretário de Mobilidade do Estado lá do Espírito Santo,
para trazer essa visão do poder público e a experiência que eles tiveram lá nas medidas de ações na região metropolitana. A Paula, como exemplo de aplicação de subsídio na cidade do Rio de Janeiro, e a Richelle representou a NTU, substituiu um palestrante que não ia participar, não pôde participar, justamente trazendo um pouco eles trouxeram um pouco das experiências, trocaram um pouco sobre a questão de subsídio, a necessidade de investimentos, a questão de priorização, de o que poderia ser feito, boas práticas. Então, e justamente a intenção era justamente mostrar, assim, de forma geral, as pesquisas estão sendo utilizadas muito para identificar pontos de melhoria e também ter essa base de dados para identificar o que pode ser feito, aumentar o diálogo com o poder público, envolver todos os entes, né? Também mostrar para a população os pontos que podem ser melhorados, para elas também poderem cobrar das pessoas responsáveis, seja do operador, seja do poder público. Então, isso é um pouquinho da experiência de Teresópolis. E é isso. Perfeito, Luísa. Muito obrigado pela apresentação. Acho que é super importante de mostrar, né, como a pesquisa tem sido usada pelos operadores, e principalmente que ela tem sido usada realmente como uma ferramenta para qualificar o serviço, né? Então, tomar decisões baseadas em dados, sejam usados da percepção das pessoas, mas também indicadores operacionais, isso também é super importante, né? Cruzar essas várias informações que a gente tem para fazer uma melhor gestão e provisão do serviço. E também agradecer o convite para a participação no fórum, né, que aconteceu ontem. Estive presente, apresentando os resultados, e foi muito bacana de ver esse espaço que foi criado com vários atores do setor público, privado, academia. Foi uma discussão super produtiva, muito bacana para embasar ainda mais essa tomada de decisão e planejamento de melhorias do transporte lá em Teresópolis. Então, a gente espera que essa iniciativa inspire outras cidades, outros operadores para realizar ações similares. E agora, para a gente ter um pouquinho da visão do poder público, eu vou convidar a Júlia Lopes de Oliveira Freitas, que é gerente de desenvolvimento e inovação da EPTC, a empresa pública de transporte e circulação de Porto Alegre, e o Luiz Heber Mileski do Amaral, que é coordenador de indicadores e estatísticas de trânsito e transporte, para falar um pouquinho da experiência de Porto Alegre em relação à pesquisa e Juíza da Qualidade, que é uma iniciativa muito bacana que eles têm lá. Júlia? Estão visualizando? Sim, enxergamos. Então, tá, bom dia, quase boa tarde, né? Vou tentar aqui ser breve na apresentação, trazendo essa experiência de Porto Alegre, então, na aplicação da pesquisa de satisfação Quali-ônibus, juntamente com o meu colega Luiz, que é o coordenador do nosso Observatório de Mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre. Mudou a página? Sim. Eu não estou enxergando vocês. Então, o roteiro da apresentação, eu vou trazer um breve histórico da aplicação da pesquisa em Porto Alegre, o qual tem muito a ver com a criação do Grupo de Trabalho da Qualidade no Transporte Coletivo, né, uma iniciativa aqui da nossa EPTC, e, por fim, dicas práticas para a aplicação da pesquisa aí, baseado na nossa experiência desde 2018, então, como eu vou mostrar. Então, nós começamos a aplicar em 2018, o ano que foi lançado o primeiro manual, né, a convite da WRI. Realizamos essa primeira aplicação seguindo já a metodologia Quali-ônibus. E aí, em 2018, a gente ainda não fazia parte do grupo de benchmarking Quali-ônibus. Em 2019, nós passamos a fazer parte desse grupo. Então, o grupo, além da pesquisa, tem diversas outras ferramentas, né, de análise de indicadores, enfim, e dessa cooperação, né, entre as cidades para que a gente possa
aí evoluir na qualidade do transporte coletivo. Então, iniciamos a pesquisa sem fazer parte do grupo. Em 2019, nós passamos a fazer parte do grupo, né? Então, participando de outras atividades relacionadas à qualidade do transporte coletivo, e seguimos realizando a pesquisa aí anualmente, né? Não realizamos em 2020 por conta da pandemia, mas temos mantido aí o esforço de anualmente ter essa pesquisa realizada para que a gente tenha esse histórico. E aí, em 2021, o índice de satisfação geral do usuário do ônibus, que é um dos vários resultados que a pesquisa nos traz, né, o resultado, digamos assim, mais geral que a pesquisa nos traz, foi incluído no contrato, a meta que a gente chama aqui em Porto Alegre, que é o contrato da empresa pública com a prefeitura. Então, assumiu, né, a nova gestão naquele ano, e se faz, assim, uma contratualização de quais são as metas daquele governo. Então, o índice de satisfação geral do usuário do ônibus, que vem da pesquisa de satisfação com o ônibus, é uma medida, né, dessa meta que o governo tinha em aumentar a qualidade do transporte coletivo. Então, isso nos fortaleceu para que a gente tivesse que realizar a pesquisa todos os anos, né? Porque a gente precisava todos os anos levantar aquele indicador e saber como estava o atingimento da meta. Foi justamente no ano, né, que ficou isso definido, né, que foi uma grande vitória que ainda a gente estava em estado de pandemia, né? E não foi possível realizar a pesquisa da maneira original, que é a presencial. Então, a gente participou, junto com a WRI e com a cidade de Belo Horizonte, se não me engano, não, Fortaleza, de um piloto para o formato não presencial, né? Aquele ali que a Mariana explicou, que é uma opção de aplicação dessa pesquisa. Então, não tendo a opção de fazer a pesquisa de entrevista convencional, a gente participou desse piloto, teve os resultados, mas como a Mariana bem falou, ela não é comparável com as outras pesquisas presenciais e também não serviu para a gente levantar esse indicador de índice de satisfação geral naquele ano, porque ele não conseguiu ser mensurado da mesma forma que na pesquisa presencial. Mais adiante eu vou detalhar um pouco melhor essa questão. E aí, ao longo dessa participação no grupo de benchmarking e na realização da pesquisa e recebendo todos aqueles resultados, né, como eu digo, o índice de satisfação é um dos vários resultados que a pesquisa nos traz, a gente foi percebendo, né, enquanto área técnica, um potencial não aproveitado desses relatórios que são emitidos pela WRI, né, anualmente, através do grupo de benchmarking, trazendo esses indicadores de várias cidades, né, então, o relatório de análise de indicadores, o relatório de boas práticas, dentre outros, e além dessa oportunidade de interação com outras cidades. Então, a gente percebeu que estava tendo todo aquele material e não estava conseguindo aproveitá-lo para transformar, então, em resultados na prática. E aí foi por isso que em 2022 a gente criou na IPTC o GT, Qualidade do Transporte Coletivo. Esse GT, então, foi criado especificamente, né, foi um GT multidisciplinar, né, dentro da IPTC, com a participação do pessoal desde o pessoal que faz atendimento ao público, então recebe as reclamações direto, né, do usuário do transporte coletivo no dia a dia, o pessoal que faz a operação do ônibus no dia a dia, o pessoal da área técnica que faz o planejamento da operação do transporte. Então, a gente criou esse grupo transversal para que a gente pudesse disseminar, né, esses relatórios e resultados que a gente tinha através do grupo de benchmarking Quali Ônibus para realizar o acompanhamento das ações específicas para atingimento das metas anuais propostas para o indicador do contrato de gestão. Como eu falei, então, o contrato de gestão entre PTC e Prefeitura trazia metas para que a gente atingisse essa satisfação geral do usuário do transporte coletivo. Então, se criou esse grupo para focar em ações que pudessem ser empreendidas para que a gente, então, atingisse essa meta de satisfação do usuário do transporte coletivo. E aí, no ano seguinte, né, em 2023, o GT foi reconhecido pela WRI como uma boa prática de Porto Alegre para inspirar as demais cidades do grupo de benchmarking Quali Ônibus. Então, nós estamos lá no relatório de boas práticas, né, descrevendo o que é o grupo de trabalho, como é que ele funciona,
Então, todas as cidades que fazem parte do grupo podem se inspirar e replicar aí, né, essa experiência que a gente está tendo nesse sentido de focar na satisfação, no resultado da pesquisa de satisfação para empreender ações. Então, a meta principal do grupo, né, é aumentar o índice de satisfação geral do usuário do transporte coletivo, que é também a meta prometa do governo. E a gente propõe fazer isso através de um ciclo, né, contínuo de entendo o resultado da pesquisa Quali Ônibus do ano anterior, a gente avalia aquele resultado, vê como foi, quais foram os fatores né, críticos, os que melhoraram, pioraram, e a partir dessa avaliação se faz um plano de ação para o ano seguinte, executa essas ações durante o ano e se realiza a pesquisa Quali Ônibus novamente para verificar de que forma as ações impactaram na satisfação, no resultado da pesquisa, e assim por diante. Então, por isso a importância da gente realizar frequentemente, né, a pesquisa para ter esse histórico e essa medição de como as ações estão impactando. Aqui vale, né, comentar, a gente começou em 2022, então tem as ações que a gente acaba colocando no plano de ação são ações que estão em andamento que a gente quer dar importância, né? Então, por isso também o grupo foi criado, porque a gente via muitas ações acontecendo de forma disseminada, né, ali no contexto da EBTC, e aí sem assim, propriamente ter aquele objetivo de atingir satisfação do usuário do transporte coletivo. Então, o que o grupo tem feito até então é reunir ações em andamento e fortalecer essas ações para que elas aconteçam e para que elas ganhem importância dentro da empresa e da prefeitura, né? E que tenha conhecimento mais abrangente de todos, né? Então, aqui, falando um pouquinho desse chamado indicador Prometa, né, que utiliza o índice de satisfação geral do usuário do transporte coletivo. A gente tinha, então, realizado a pesquisa em 2018 e 2019, tinha tido uma nota 5,3 em 18, 5,1 em 19, né, pioramos, né, e a nota geral de um ano para outro. 2020 a gente, né, não realizou por conta da pandemia, e 2021, como eu comentei, foi a pesquisa não presencial, na qual a nota de satisfação não é comparável com as notas de satisfação da pesquisa convencional. Mas foi em 2021 que se definiu a meta de que a gente gostaria de, pelo menos, retomar, né, nesse período pós-pandemia, a nota que tinha sido atingida em 2019, no ano seguinte, retomar a nota que tinha sido atingida em 2018, que era 5,3, e gradativamente nos próximos 2 anos seguir aumentando esses 2 décimos, né, por ano. Então, começamos em 2021, que a gente não conseguiu medir, com a meta de 5,1, 2022, 5,3, 23, 5,5 e 24, 5,7. 5,7 é a meta final. E aí, já em 2022, nós aqui em Porto Alegre atingimos a nota de 5,9, então acima da meta de 2024, então fomos obrigados a aumentar a meta, né? Agora não podemos baixar. Em 2023 a gente manteve a mesma nota de 22, ainda acima da meta prevista para o ano e acima da meta final. Então, a pesquisa de 24 ainda vai ser realizada, né? A gente geralmente realiza sempre nos mesmos meses de outubro a novembro, né? Para pegar uma amostra também comparável. E também aqui eu queria comentar que desde 2018 até 2023, a gente realizou essa pesquisa com equipe própria. Tá? Lá em 2018 a gente tinha uma equipe muito grande de pesquisa, né? Uma equipe específica para esse fim, né? Que faz as pesquisas de transporte, pesquisas de trânsito, e aí ali com a ocorrência da pandemia a gente acabou perdendo muito das pessoas que trabalhavam nessa área, muitos eram estagiários, e aí acabou sendo cortada vaga de estágio, então assim, gradativamente até a gente chegar aqui em 2023 com uma equipe bem reduzida, né? Então a gente teve que contar com uma força-tarefa de outros setores da empresa, do setor de fiscalização, enfim, para realizar com equipe própria.
E agora, em 2024, a gente está experimentando, então, contratar, né, uma empresa para fazer essa pesquisa nos moldes, né, na metodologia WRI e fiscalizado pela nossa equipe própria da IPTC. Então, só um comentário aqui sobre essa logística de como a gente tem conseguido realizar a pesquisa. E aí aqui eu trago, né, vou trazer exemplo, né, de como a gente tem, então, desenvolvido esses planos de ação anuais a partir da pesquisa de satisfação Quali-Ônibus. O que a gente pretende, né, é a melhoria contínua da satisfação do usuário do transporte coletivo. Então, a partir de uma nota X, a gente só quer aumentá-la, né? Então, estudando esses resultados da pesquisa, a gente vai aí desenhando os caminhos para que a gente consiga atingir esse objetivo. Então, aqui um exemplo, né? Como a gente definiu o plano de ação de 2023. A gente avaliou a pesquisa de 2022, né? Então, ela tem uma nota geral ali quanto a todos os aspectos da qualidade avaliados. E aí a gente percebe, né, nesse ranking, que temos dois aspectos com menor nota, que é o segurança pública e conforto dos pontos de ônibus. E aí esses dois foram o foco principal do plano de ações. Então, começamos a buscar que ações a gente pode empreender para melhorar essas notas, especialmente, não que a gente não queira melhorar as outras, mas essas são as mais críticas e esse foi a nossa metodologia, digamos assim. Então, empreendemos as ações, né, realizamos durante o ano de 2023 e aplicamos a pesquisa de 2023 para ver qual foi o impacto. Então, dos aspectos, né, que estavam pior avaliados na pesquisa de 2022, a grande maioria a gente conseguiu, né, esses que estão em azul, conseguiu aumentar. Então, a nota de satisfação em relação ao ano anterior, a gente conseguiu aumentar. Aquele que era um dos dois que estava ali, né, nos mais críticos, que é o conforto dos pontos ônibus, também conseguimos aumentar. Mas aí a gente, né, nessa análise evolutiva, vê que o último aspecto, o aspecto com maior insatisfação, caiu a nota. Então, as pessoas ficaram mais insatisfeitas com relação ao ano anterior. Então, ele segue sendo um foco crítico para que a gente trabalhe no próximo plano de ação. E nisso também um outro fator, que é a informação ao cliente, que já estava na parte de baixo, ali, digamos, nos aspectos com maior insatisfação, também baixou a nota. E aí acende esse ponto de atenção para que a gente coloque, então, esse aspecto no plano de ação do ano seguinte. Aqui também uma outra, né, trazendo um exemplo de análises, né, que a gente faz, então, que a gente percebe que os aspectos que já estavam na parte de baixo da satisfação, né, com maior insatisfação, seguem sendo os mesmos, eles meio que trocaram de lugar ali, uns subiram, outros desceram, e, enfim, só trazendo aqui um exemplo de um tipo de análise que a gente faz para chegar ao próximo plano de ação. Então, o plano de ação de 2024, trazendo os resultados dessas análises, nós chegamos a algumas diretrizes, né? Que nós vamos prosseguir com o foco nos 9 fatores da qualidade com maior insatisfação, como a gente havia feito no plano anterior, que segurança pública seguia sendo o fator com maior insatisfação, então a gente, né, debatendo, vê que esse é até discutindo ali no grupo de benchmarking, né, que esse é um aspecto da qualidade que necessita de ações para além da mobilidade para melhorar, né? Então tem que ir além da Secretaria de Mobilidade para que a gente consiga melhorar essa questão que talvez não seja diretamente relacionada ao transporte coletivo, mas as pessoas também se sentem inseguras no transporte coletivo, como se sentem na cidade, e isso acaba impactando na nota, na pesquisa. E a informação ao cliente, né, como eu comentei, né, ela apareceu como a queda mais brusca dos 9 fatores, então ficou essa diretriz para trabalhar esse fator. E aí, trazendo, né, esse ciclo contínuo de realizar pesquisa, avaliar, definir plano de ação, executar as ações, realizar a pesquisa e assim por diante. Queremos prosseguir, né, nessa melhoria contínua e cada vez não só melhorando
a satisfação, mas também melhorando a nossa metodologia de ser assertivo, né, nessa definição do plano de ação e que esse plano nos dê o resultado desejado na pesquisa seguinte. E aí, por fim, vou convidar o meu colega Luiz para, né, que foi assim o responsável por grande parte dessas pesquisas realizadas pela, né, ele é o responsável pela equipe que realiza essa pesquisa na IPTC, para trazer algumas dicas práticas para as cidades que estão querendo aplicar. Pessoal, tudo bem? Eu vou tentar ser bem rápido com vocês aqui. O Henrique já me falou, inclusive, que o tempo está bem avançado, né? A gente precisa considerar sempre quando a gente vai fazer alguma coisa relacionada a essa coleta, enfatizar alguns pontos que são bem chave assim nesse processo, tá? Eu separei 3 dicas bem básicas, bem práticas para a gente considerar. São coisas que são faladas no treinamento, mas elas precisam de uma ênfase, e a ênfase nunca é exagerada a respeito dessas coisas, tá? A primeira delas, se você tem uma equipe local e vai falar com eles sobre isso, ou se você vai contratar, mas principalmente se for uma equipe local, fortalecer o senso de que a gente precisa da percepção do usuário para dar para o usuário algo melhor. A gente não consegue dar para eles uma qualidade melhor de transporte sem a gente ter essa percepção. Isso vai fazer com que eles consigam se sentir mais participantes daquilo que está sendo promovido na cidade, mostrando as ações que são feitas com base nos dados que são coletados, o tipo de coisa que pode ser mudada, né? Usar esses casos que a Júlia compartilhou do nosso grupo de qualidade do transporte coletivo, isso pode ser muito útil para enfatizar aquilo que é importante. A segunda dica que é importante é a gente lembrar que as entrevistas que são feitas, como nessa foto, por exemplo, no terminal, elas podem começar no terminal, mas elas não podem ser exclusivamente no terminal. A gente precisa de pesquisas que são realizadas dentro do ônibus, sempre. Isso precisa ser bem enfatizado com os pesquisadores, porque é muito mais cômodo fazer no terminal, né? Eu já participei da pesquisa, já fui em campo com eles para as entrevistas e a gente percebe que dentro do ônibus existe muita mais resistência das pessoas em vários casos, mas mesmo assim tem muita gente que não vai para os terminais. Então tu tem que pegar essas pessoas que estão no meio do caminho. A gente precisa ir atrás dessas pessoas que andam de meio de um terminal até o outro sem ir de ponta a ponta na linha, né? Então a gente precisa saber a percepção dessas pessoas com relação aos pontos de ônibus que eles usam e a esse tipo de avaliação. E a terceira dica é considere fortemente não usar papel quando você estiver fazendo isso. Eu não estou nem falando sobre questão ecológica aqui, né? A gente já falou em algum momento aqui sobre como a pesquisa é mais eficiente por causa da questão da tabulação, mas eu vou dizer, a tabulação nem é o maior problema, porque se tiver uma pessoa que é boa de digitação, ela vai dar conta da tabulação. A questão toda é que vai acumular de um dia para o outro enquanto chega, e às vezes a gente consegue, porque quando tu vai colocando em tempo real, só precisa analisar e aprovar as entrevistas, e tu vai colocando elas direto no sistema. E no sistema, a gente ganha em planejamento de operação. A gente consegue ganhar muito tempo nisso, sabe? Então, às vezes, a entrevista não é aprovada porque faltou um detalhezinho nas pesquisas, e a pesquisa ela não avança depois, na hora de tabular ela, tu não consegue avançar. Então, isso atrapalha o planejamento, porque vai ter que ser refeita uma entrevista em uma determinada linha e vai atrapalhar isso. Então, se você está começando a fazer isso, considere muito fazer a pesquisa direto no smartphone ou no tablet, porque isso vai facilitar muito o trabalho de vocês para garantir que as pesquisas sejam aprovadas e vocês consigam ter êxito na coleta num tempo hábil, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês aí. Valeu! Perfeito, Luiz, Júlia, muito obrigado pela apresentação de vocês. Mais uma vez, parabenizar a iniciativa do GT, né? Acho que é muito bacana de ver essa apropriação da pesquisa, tanto vocês quanto o pessoal da Cimov têm feito. E o GT é uma iniciativa que está sendo replicada em outras cidades, né? Então a gente fica muito feliz em ver que vocês conseguiram ter essa inspiração. Hoje a gente está vendo outros grupos de trabalho para discutir a pesquisa sendo criados. Então a gente fica muito feliz e incentiva que outras cidades, operadores se apropriem também dessas iniciativas. Muito importante essa discussão coletiva para aí sim promover a melhoria do serviço. Como o Guilherme falou, o transporte coletivo não é um trabalho só de uma secretaria ou só do órgão gestor, só do operador. Ontem lá em Teresópolis a gente estava falando sobre isso. É um trabalho de muitas frentes, então é muito importante essa discussão coletiva.
Agora a gente teria um momento de dúvidas e discussão, mas a gente está bem avançado na nossa agenda e também, pelo que eu vi aqui da nossa sessão de perguntas e respostas, não tem nenhuma dúvida. Mas caso alguém tenha algum questionamento, queira entender melhor algum ponto da pesquisa ou do manual, fique à vontade para nos acionar por e-mail, a nossa equipe vai responder as dúvidas de vocês. E a gente parte então para o nosso encerramento. Então, quero agradecer a presença de todos aqui no nosso webinar de lançamento, agradecer mais uma vez aos autores da publicação, né? Foi um trabalho aí de 2 anos de desenvolvimento desse manual, fora o trabalho de revisão da pesquisa, a elaboração da primeira versão. Então, é um trabalho aí que já tem vários anos. Queria agradecer também os revisores, né? Que foram pessoas super importantes para garantir a qualidade, a consistência do material. O Luiz foi um dos revisores da publicação. A gente tem também a Luciana Santana, que era da Prefeitura de Salvador, a Tainá Bittencourt, da FNP, a Frente Nacional de Prefeitos, e o Marcos Daniel Souza dos Santos, do Ministério das Cidades. Então, todos revisaram a publicação, trouxeram contribuições. A equipe interna do WRI também, outros colaboradores que revisaram a publicação, a Poliana, a Ariadne, o Ben e o José Juan, então, também ajudaram a dar essa robustez para a publicação. E eu convido a todos, então, para quem ainda não teve a oportunidade de fazer o download, é só acessar o QR Code aqui para vocês acessarem. É uma publicação gratuita, assim como todas as publicações do WRI. Então, acessem lá no nosso site, consultem o material. Ficou super bacana o resultado. E também convido vocês para lerem o post que saiu no nosso site. Nossa equipe está mandando aqui no chat, falando um pouquinho da pesquisa, da experiência das cidades que estão usando a pesquisa para qualificar o transporte coletivo por ônibus. Então, trazer um pouquinho mais de exemplos também é uma prévia assim, do que tem lá dentro do manual. Então, convido todos para lerem, compartilharem nas suas redes sociais. E, mais uma vez, muito obrigado, fico à disposição. Agradeço para quem ficou aí esse tempinho a mais. Desejo um bom almoço, um bom final de semana para todos.